Olá, pessoal, hoje eu vou dar algumas dicas para você que gosta de girassol e não sabe como cuidar, então assista o vídeo até o final porque é muito importante o que eu tenho para falar para você. Assista, deixe like e inscreva-se no canal. Qual é o melhor local para se plantar um girassol? O girassol pode ser cultivado em vasos ou diretamente no solo. Veja as principais especificações para cada tipo de cultivo e escolha a melhor forma de plantar seu girassol. Em vasos. O girassol pode ser plantado em vasos médios e grandes, que tenham entre 30 a 40 centímetros de largura ou diâmetro. Nesse caso, o ideal é optar por mudas de girassóis anões ou de menor tamanho. Escolha um local ensolarado, dentro de casa ou no jardim, para deixar o vaso com girassol diretamente no solo. Para o plantio diretamente no solo, tamanhos maiores podem ser plantados. Observe se o local escolhido é bem drenado, com profundidade e rico em matéria orgânica. As raízes do girassol são longas e podem apodrecer se o solo for alagado. No solo, os girassóis podem ser plantados em canteiros individuais ou em fileiras. Para quem deseja iluminar o jardim, aproveite para cultivar o girassol no solo. Caso o solo não seja adequado para o cultivo ou se o espaço externo for pequeno, invista no cultivo em vasos. Você pode decorar a varanda ou a sacada com girassol em vasos ou floreiras, prontos para começar. Como plantar girassol? Plantar seu próprio girassol, no vaso ou no jardim, é simples. Opte por plantar em um local que receba sol na maior parte do dia. No jardim, evite obstáculos que possam bloquear o sol, como árvores ou muros. Se o plantio for em um vaso, coloque-o em um espaço ensolarado. Seu processo de plantio é similar a outras plantas. Confira o passo a passo para como plantar seu próprio girassol, no vaso. Passo 1. Adquira as sementes de uma variedade de girassol. Verifique a altura que a planta atingirá e opte por uma adequada ao local escolhido para o plantio. As variedades anãs ficam com menos de 30 centímetros e os gigantes podem alcançar até 4,5 m de altura. Passo 2. Se for plantar em um vaso, coloque pedras ou cascalho ao fundo para facilitar a drenagem. Preencha o restante com terra. Entretanto, caso tenha escolhido o solo, lembre-se de verificar se o local é bem drenado e com bastante composto orgânico. Passo 3. Para facilitar a germinação da semente, molhe um papel toalha e embrulhe as sementes com casca. Coloque dentro de um saco plástico e deixe descansar por 2 dias. Após esse tempo, as sementes começarão a germinar e estarão prontas para o plantio. Passo 4. Cave um pequeno buraco, de 2 a 4 centímetros de profundidade, para acomodar a semente. Caso queira plantar várias sementes, deixe cerca de 30 centímetros de distância entre elas, assim os girassóis têm espaço suficiente para se desenvolverem. Em seguida, cubra as sementes com um pouco mais de terra após o plantio e, para finalizar, regue a área. Agora que você já aprendeu como plantar um girassol, veja a seguir as dicas para cuidar e garantir que os girassóis se desenvolvam com vigor e tenham uma maravilhosa floração. Como cuidar de girassol? O girassol é uma planta resistente, mas alguns cuidados mínimos precisam ser tomados para que ela cresça rapidamente sem problemas. Por isso, aqui vai uma lista com os principais cuidados para garantir a beleza de suas flores. Iluminação. Lembre-se que o girassol precisa receber luz solar direta por várias horas ao dia. A planta cresce melhor com exposição de no mínimo 4 horas de sol diariamente. Prefira a exposição ao sol da manhã. Irrigação. Regue com frequência para manter o solo em torno do girassol úmido, mas nunca encharcado. Com as plantas bem desenvolvidas, a irrigação pode ser feita com menos frequência. Pragas. Proteja o girassol das pragas e plantas invasoras. Retire outras plantas e ervas daninhas no início do plantio, para evitar que concorram por nutrientes do solo. Se tiver problemas com pássaros, cubra o solo com uma rede para dificultar que eles retirem as sementes. Mas, caso o problema seja com caracóis, coloque iscas ou repelentes em torno da área plantada. Poda. Retire os girassóis mais fracos para dar mais espaço e nutrientes para os girassóis maiores e saudáveis, principalmente se houver pouco espaço entre as plantas para o desenvolvimento.
Fertilização. Os girassóis crescem bem sem a fertilização, mas um solo rico é recomendado para as variedades gigantes e certamente terá flores mais bonitas e vistosas. Utilize um fertilizante balanceado, de liberação lenta ou rico em nitrogênio. O humus de minhoca também pode ser utilizado como fertilizante orgânico. Temperatura. O girassol tolera bem temperaturas elevadas e cresce bem entre 18 graus e 33 graus. Evite baixas temperaturas durante o ciclo de cultivo. Ventos fortes e tempestades também podem causar danos. Crescimento. Alguns girassóis de tamanhos maiores podem ficar pesados demais ao crescerem, por isso amarre seu caule em uma estaca de madeira, cano ou graveto para ajudar na sustentação da planta. Como cuidar de um girassol que está morrendo? Se você foi viajar ou esqueceu de regar suas plantas por alguns dias e elas acabaram secando, não se desespere. É possível que ainda exista um jeito de salvá-las e trazer de volta sua vida e exuberância. O processo é bastante simples e funciona quase como uma ressuscitação vegetal. No entanto, vale lembrar que nem todas as plantas estarão em condições de serem resgatadas e esse procedimento pode não surtir o mesmo efeito na segunda vez. Então, cuidado para que suas plantinhas não fiquem abandonadas novamente. Normalmente, o excesso de água pode matar a planta. Mas, em casos extremos, ele é necessário. Veja abaixo cada um dos passos para esta recuperação. Corte as folhas e galhos secos. Retire a planta do vaso com cuidado. Caso ela esteja em uma cama de plantio ou no jardim, retire todo o bloco de terra que a envolve, tendo sempre cuidado para manter as raízes intactas. Coloque a planta, junto com a terra, em um recipiente maior do que o seu tamanho e cheio de água morna, essencial para aumentar a absorção da água na terra. Deixe a planta hidratando por, aproximadamente, 10 minutos. Retire a planta do recipiente e a coloque sobre um prato, para que o excesso de água seja drenado. Após escorrer, leve a planta de volta ao seu vaso ou área de plantio. Pulverize as folhas com água. É importante atentar às razões para que a planta secasse. Se ela ficou tempo demais exposta ao sol e calor, deixe-a na sombra por algum tempo até que se recupere. Observe o comportamento da planta por alguns dias. O ideal é que o solo permaneça úmido e aos poucos ela vá recuperando seu vigor. Se isso não acontecer, infelizmente era tarde demais para sua plantinha. Se gostou, vou deixar na descrição do vídeo um guia que estou seguindo como cuidar de girassol passo a passo. Espero que tenha gostado dessas dicas. Vou deixar um antes e depois de um girassol que estava quase perdido e atrás do guia consegui recuperar ele até mais.